Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa 13ª aula do nosso curso de raciocínio lógico. Ao longo de todas essas aulas, a gente vem explorando os principais conceitos do raciocínio lógico e com a argumentação, a gente coroa tudo isso que a gente viu. Porque, na verdade, quando a gente discute a argumentação, a gente vai precisar retomar tudo que foi discutido até aqui. Beleza? Então lembre-se, se surgirem muitas dúvidas também, existe sempre a possibilidade de você voltar nas outras aulas e rever os conteúdos que vão ser muito úteis aqui. Mas antes de a gente continuar, vamos relembrar de algumas coisas importantes. Não deixe de se inscrever no nosso canal se você ainda não se inscreveu. Não deixe de deixar o like também nesse vídeo, para você não correr o risco de se esquecer até o final. E não deixe de seguir a gente também lá no Instagram. A gente está no @prof.igoralbert. Tudo isso ajuda a gente a continuar fazendo isso aqui, beleza? E lembrando sempre, se surgirem dúvidas, se surgirem coisas importantes a comentar, deixa nos comentários que vai ser muito bom lê-los, beleza? E vamos para o nosso assunto de hoje. Bem, a primeira pergunta importante é: o que é um argumento? Argumento é uma sequência de proposições que a gente vai chamar de premissas, tá? Essas premissas a gente vai tomar como base, construir um raciocínio para chegar à nossa conclusão. Em muitas das nossas questões, a gente vai receber um conjunto de premissas, vai precisar avaliá-las para ver se a lógica está coerente para chegar à conclusão que foi dada. E aí a gente consegue perceber se a conclusão é ou não válida a partir das premissas. Essa é uma das atividades mais comuns que a gente vai precisar estar familiarizado para resolver provas de raciocínio lógico, beleza? Tem um outro nome muito importante que é o silogismo. E o silogismo é um tipo específico de argumento que possui duas premissas e a conclusão. Então, na verdade, a especificidade do silogismo é só esse número já pré-determinado, né? A gente já tem duas premissas e uma conclusão, não são mais que isso. É só um nominho um pouco diferente para esse tipo de caso, beleza? Hoje a gente está vendo mais essas nomenclaturas que são importantes de a gente conhecer. Então, um exemplo de silogismo. E silogismo, galera, é uma das coisas que, quando se trata de argumentação, mais vai aparecer na prova. É bastante comum a gente ter duas premissas e a conclusão no final. Todos os humanos são mortais. Tá vendo? A gente vai toda hora voltar nessas questões, por exemplo, dos quantificadores. Todos os mineiros são humanos. Nesse caso, eu poderia representar da seguinte forma: todos os humanos são mortais. Então, todos os humanos estão dentro do conjunto dos mortais. E todos os mineiros, eu vou chamar os mineiros de I, só para a gente não repetir a letra dos mortais, tá? Os humanos são o conjunto H. Todos os mineiros, então, todos os mineiros são humanos. Ou seja, todos os mineiros estão dentro do conjunto H. Opa, mas se todos os mineiros estão dentro do conjunto H, na verdade os mineiros eles estão aqui dentro, né? Eles estão aqui dentro também. São uma parte aqui do conjunto H. E, portanto, todos os mineiros são mortais. Essa é a nossa conclusão. Perceba! Utilizando as premissas que nos foram dadas, a gente consegue construir um raciocínio válido para chegar à conclusão de que todos os mineiros são mortais. Eu não fiz nenhum raciocínio inválido, eu não fiz nenhuma trapaça lógica, então a minha conclusão é verdadeira. Nesse caso aqui, pode até ser bastante simples identificar que a conclusão é verdadeira, mas em outros casos a gente vai precisar raciocinar um pouco mais e vai precisar de métodos para isso. Portanto, a gente vai precisar conhecer as regras de inferência que a gente vai discutir na próxima aula,
beleza? Mas aqui já dá para a gente ter uma ideia de como funciona um argumento. São apresentadas as premissas, a partir delas eu construo uma conclusão, ok? Primeira questão. Como vocês já perceberam, a gente tem dois pontos muito importantes nos argumentos, que são as premissas, e temos a conclusão, ou as conclusões. Muitas vezes a nossa tarefa vai ser identificar o que é premissa e o que é conclusão. Por exemplo, nessa questão. No Brasil, os pobres têm mais poder que os ricos. Isso ocorre porque o sistema político adotado no Brasil é a democracia, no qual a vontade da maioria prevalece. E, no Brasil, existem mais pobres que ricos. Com relação ao argumento anterior, julgue o item seguinte. A afirmativa: no Brasil, os pobres têm mais poder que os ricos, é uma premissa. E aqui entra naquela questão que eu venho comentando com vocês sempre. Galera, nas provas de raciocínio lógico, não se deixem abalar pelas ideias que são apresentadas. O seu trabalho nesse tipo de prova é identificar se a construção dos argumentos é coerente, é válida. Então, por exemplo, no Brasil os pobres têm mais poder que os ricos. Às vezes alguém já ficou incomodado aí na cadeira, fala: Meu Deus, que absurdo, não é isso que acontece. Não importa. Não importa porque nós não estamos em uma prova de história, de sociologia, nós estamos em uma prova de lógica e nosso trabalho aqui é apenas discutir se o argumento é válido ou não, se a sequência lógica é válida ou não. A verdade ou falsidade das premissas e dos outros pontos ali a gente vai deixar para os sociólogos, para os historiadores, ok? Então vamos voltar para a nossa questão. Cuidado porque as questões muitas vezes elas trazem esse tipo de questão até para atrapalhar o candidato. Então, abram o olho. No Brasil, os pobres têm mais poder que os ricos, é uma premissa. As premissas, elas trazem os fundamentos que a gente vai utilizar para chegar na conclusão. Opa, no Brasil os pobres têm mais poder que os ricos. E aí ele vai justificar isso. Por quê? Tananã, tananã. Ora, se ele vai justificar, na verdade, o que ele vai trazer aqui depois é o que ele está usando de base para chegar à conclusão dele. Portanto, a conclusão ele já apresenta no início. Isso aqui não é uma premissa. Isso aqui é a conclusão que ele está fazendo a partir das premissas que ele está apresentando ali depois do porquê. Vamos analisar essas premissas. Então, só de saber isso, a gente já sabe que a resposta aqui é errado, né? No Brasil, os pobres têm mais poder que os ricos, é uma premissa errado. Na verdade, isso é a conclusão. Vamos analisar as premissas agora. O sistema político adotado no Brasil é a democracia, no qual a vontade da maioria prevalece. Esse E aí já está indicando fortemente para a gente que ele já está trazendo outra premissa. No Brasil, existem mais pobres que ricos. Se a gente considerar que as premissas dele são verdadeiras, o sistema político adotado no Brasil é a democracia, no qual a vontade da maioria prevalece. Ok. Então, a vontade da maioria prevalece no sistema democrático que é adotado no Brasil. No Brasil, existem mais pobres que ricos. Portanto, se tem mais pobres que ricos, a vontade da maioria, que são os pobres, vai prevalecer. Portanto, os pobres têm mais poder que os ricos. Então, na verdade, as ideias que ele trouxe fazem sentido da forma que ele argumentou. Claro que a gente poderia entrar em alguns poréns aqui, né? Como, por exemplo, na verdade, uma conclusão mais sensata seria: no Brasil, a vontade dos pobres tem maior valor, tem maior prevalência do que a dos ricos. Seria uma conclusão um pouco mais sensata de acordo com os argumentos que ele apresentou. Mas não vamos entrar nesses méritos porque essa questão é mais para identificar o que é premissa e o que é conclusão. E, na verdade, a frase que ele trouxe primeiro ali é a conclusão e não a premissa. Portanto, fiquem muito atentos. No português, a gente consegue escrever frases
com várias ordens diferentes. Eu posso começar da conclusão, posso começar da premissa e muitas vezes vai ser um trabalho a gente identificar, vai ser uma questão, vai ser um problema a gente identificar ali o que que é a conclusão e o que que são as premissas. As premissas fundamentam a conclusão, justificam a conclusão. A conclusão é o logo, portanto, né? É o fechamento da ideia. Então, cuidado para não errar olhando só ali a ordem das ideias e achar que o que vem no final é a conclusão, o que vem no início são as premissas, porque isso muitas vezes não é assim. Beleza? Vamos prosseguir? A argumentação. De forma geral, todas as premissas serão consideradas como verdadeiras. Portanto, se eu tenho a premissa 1, a premissa 2, a premissa 3 e por aí vai, eu vou considerar que todas são verdadeiras e vou avaliar a conclusão a partir dessa consideração. Tá? Considerando que todas elas sejam verdadeiras, eu consigo chegar à conclusão? Essa é a grande pergunta. É claro também que existem alguns problemas que apontam. Considere essas proposições aqui como todas falsas, ou considere que tais e tais são verdadeiras e tais são falsas. Então, vai variar de problema para problema, e a partir disso a gente vai precisar raciocinar. Lembrando das nossas aulas anteriores, se eu te dei uma proposição falsa, eu sei que a negação dela obrigatoriamente é verdadeira. E aí é por isso que é tão importante a gente memorizar as negações de proposições que a gente viu anteriormente, né? Porque, por exemplo, o se então, o e, o ou, tem formas específicas de fazer as negações. E a gente vai precisar de todo esse conhecimento para identificar essas premissas, o que que é verdadeiro e o que que é falso. Beleza? O processo pelo qual a gente parte dessas premissas para chegar à conclusão, a gente chama de inferência. Então, hoje, na verdade, a gente está se dedicando mais a entender esses termos, tá? As nomenclaturas que aparecem para a gente. Então, na verdade, o processo de partir das premissas para chegar na conclusão, a gente chama de inferência. E, portanto, é muito importante a gente conhecer as regras de inferência. Quais as regras que eu posso usar para pensar nessas premissas e chegar na conclusão, tá? Eu não posso usar qualquer regra, eu não posso usar regras inválidas. Eu vou utilizar um conjunto mais ou menos pré-determinado de regras que eu uso para pensar naquelas proposições e chegar na conclusão, beleza? Essas regras a gente vai discutir com maior atenção nas próximas aulas. Dedução. O que é dedução? Quando eu consigo partir das premissas e, sem dúvida alguma, chegar à minha conclusão, essa é a dedução. Tá? A conclusão é tirada exclusivamente das premissas. Por exemplo, todo móvel é de madeira, toda cadeira é um móvel. Toda cadeira é de madeira, né? Se toda cadeira é um móvel e todo móvel é feito de madeira, então, obviamente, que toda cadeira que é móvel também vai ser feita de madeira. Só que vocês devem imaginar que na vida real a gente nem sempre tem todas as informações na mão para tomar decisões, para chegar a conclusões. Então, na vida real, a gente acaba usando algumas outras formas de pensamento. Uma delas é a indução. A indução ocorre quando as premissas não fornecem apoio completo para ratificar as conclusões. Ou seja, eu tenho premissas aqui, né? Mas elas não me levam diretamente, sem dúvidas algumas à minha conclusão. Mas, se eu levá-las em conta, eu consigo chegar a uma conclusão com alguma probabilidade, ou seja, existe alguma probabilidade de essa conclusão ser verdadeira. Vamos para um exemplo prático. Você usa sempre paracetamol para quando você está com dor de cabeça.
E aí, de repente, o seu filho ou o seu amigo ah, tá com dor de cabeça também. Ora, se minha mãe toma paracetamol, ela melhora. O meu pai toma paracetamol, ele melhora. Eu tomo paracetamol e melhoro. Meu irmão toma paracetamol e melhora? Opa, meu amigo também, meu filho também pode tomar paracetamol e também vai melhorar, né? Ou seja, eu tenho uma prova científica indubitável de que vai funcionar o paracetamol no caso dele? Não, eu não tenho. Inclusive, pode ser que ele tenha uma alergia com algum componente do paracetamol e ele passe mal com o remédio, né? Mas existe uma boa chance, pelos casos que eu conheço, de funcionar para ele também. Então, na verdade, não só no nosso cotidiano, mas na própria ciência, muitas vezes a gente usa desse método de indução para chegar a algumas conclusões com alguma probabilidade de chegarmos a uma conclusão correta. Mas a indução ela não é tão forte quanto a dedução, porque da dedução eu não tenho dúvidas. Eu parto das premissas e as uso para chegar na minha conclusão sem sombra de dúvidas, o que eu não posso fazer na indução. Só para a gente ver mais um exemplo, Ana estudou bastante e foi aprovada no concurso, por exemplo. João estudou bastante e foi aprovado. Marcos estudou bastante e foi aprovado. Maria estudou bastante e foi aprovada. Opa, parece que todo mundo que estuda bastante é aprovado. Mas é claro, não sei, pode ser que o José, tenha estudado bastante e não tenha sido aprovado, né? Que não é um caso, inclusive, muito raro. Mas veja que com as informações que eu tenho na mão, eu tomo uma decisão, eu chego a uma conclusão que pode estar certa, que tem um grau de probabilidade de estar certa, mas que não é 100% de certeza, ok? Essa é a indução. E vamos ver uma questão sobre isso. Antes de resolver, indique o que é premissa e o que é conclusão. O homem inteligente nunca recebe penalidades, pois somente o homem que erra recebe penalidades e o homem inteligente jamais erra. Apresenta um argumento válido. Opa, vamos analisar isso aqui com calma. Esse pois para a gente tá dando a ideia de que eu vou justificar a ideia que foi apresentada, né? O homem inteligente nunca recebe penalidades. Essa é a ideia que eu estou tentando justificar, que eu estou tentando concluir. Portanto, essa primeira ideia que ele apresentou é a conclusão. Ok? Ok. Pois, somente o homem que erra recebe penalidades. Essa é a primeira premissa que ele utiliza, né? Vou chamar aqui de premissa 1. O homem inteligente jamais erra. Essa é a segunda ideia que ele está apresentando para mim. Vou pegar outra cor aqui. O homem inteligente jamais erra. Premissa 2. Agora, nosso trabalho, então, é verificar se esse argumento é válido. Claro, a gente não viu muitas regras ainda de inferência, mas vamos tentar pensar com o que a gente já tem de conhecimento sobre esse caso. O homem inteligente jamais erra. Lembre-se, uma coisa muito importante que a gente falou. Eu vou considerar as premissas como verdadeiras para tentar chegar na conclusão e ver se isso funciona. O homem inteligente, ele não erra nunca. Ok. Então, o homem inteligente não erra. Somente o homem que erra recebe penalidades. Opa, se é só o homem que erra que recebe penalidades, o homem inteligente ele nunca vai ser penalizado, porque ele nunca erra. O homem inteligente, logo, ele nunca vai receber penalidades. Então, portanto, a conclusão está corretíssima. O homem inteligente nunca recebe penalidades. É uma conclusão válida partindo das nossas premissas. Beleza? Então, esse argumento é válido, certo? Tranquilo? Então, perceba, com os conhecimentos que a gente já tem até aqui, dos nossos conectivos, enfim, a gente já consegue ter uma ideia de o que vai funcionar, o que não vai funcionar. A gente vai aproveitar
A gente vai aprender novas coisas, né, e aproveitar outras ideias nas próximas aulas para ajudar nesse pensamento, mas que é um pensamento que é um pouco até natural, beleza? Vamos para mais uma questão. Essa aqui sim é para identificar o processo de dedução, né? Então, assinale a alternativa em que se chega a uma conclusão por processo de dedução. Lembrando que a dedução é que eu tenho certeza da minha conclusão a partir das premissas. Todos os cavalos são pretos, então este cavalo é preto. Opa, se eu sei que todos os cavalos são pretos, este cavalo que está na minha frente aqui também vai ser preto. Portanto, esse aqui está parecendo um argumento dedutivo, né? Mas vamos dar uma olhada nas outras. Veja um cavalo preto, outro cavalo preto, outro cavalo preto. Então, todos os cavalos pretos são pretos. Na verdade, essa conclusão a que ele chegou aqui nem precisava ter premissas, né? Porque todos os cavalos pretos de fato são pretos. Então, na verdade, ele não está chegando a uma conclusão a partir das premissas. Talvez se ele falasse todo cavalo é preto, até fazia um pouco de sentido, mas ainda assim seria uma indução, né? Eu estou partindo das ideias que eu tenho nas mãos, mas eu não consigo fazer uma prova completa. Então, não é uma dedução. Vi um cavalo, então ele é preto. Opa, esse aqui nem tem muito nexo, né? Eu vi um cavalo, eu só vejo cavalos pretos? Não faz muito sentido. Vi dois cavalos pretos, então outros cavalos devem ser pretos. Esse aqui também tá mais com cara de indução. Eu estou partindo do que eu tenho na mão para estimar o que vai acontecer nos outros casos, né? Então não é uma dedução também. Todos os cavalos são pretos. Então, este cavalo pode ser preto. Se todos os cavalos são pretos, o cavalo que está na minha frente aqui, ele também será preto. Ok? Com certeza. Se essa premissa aqui for verdadeira, então a conclusão tem que ser de que este cavalo que está na minha frente aqui agora também é preto. E, portanto, a resposta é a alternativa A. Só uma questão interessante, abrindo um parênteses aqui, todos os cavalos são pretos, né? Todos alguma coisa, todo A é B, todo livro é branco, toda mesa é de madeira. A gente não costuma usar muito esse tipo de ideia no dia a dia, né? Esse tipo de frase é muito forte. É difícil a gente provar esse tipo de coisa. E é por isso que a gente precisa de outros tipos de formas de pensar que não a dedução. Porque a dedução, ela parte de coisas que são muito fortes para chegar às outras conclusões. E quase nunca a gente tem essas afirmações tão fortes quanto essas trazidas pelo todo, pelo nenhum, né? Então, é por isso que a indução, por exemplo, é um processo de raciocínio muito importante no nosso dia a dia, na ciência, enfim. E aqui a gente vai terminando a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham entendido esses conceitos iniciais de argumentação, que a gente vai utilizar nas próximas aulas para continuar discutindo e para aprender as regras de inferência que a gente vai utilizar em várias questões. Muito obrigado por estarem comigo mais uma vez. Espero que vocês deixem o like, deixem algum comentário se vocês gostaram, se vocês ficaram com alguma dúvida. Vai ser uma honra lê-los e respondê-los, beleza? Muito obrigado e até uma próxima. Falou!